Eu teria chegado nos 100 mil reais investidos muito antes se eu soubesse essas coisas que eu vou te falar aqui agora. E são coisas que eu tenho certeza que você também tá ignorando. Existem alguns detalhes que mudam completamente a velocidade com que você consegue investir o seu dinheiro e chegar cada vez mais rápido perto dos seus objetivos financeiros. E quase ninguém fala sobre isso. E é isso que eu vou te contar no vídeo de hoje, então vamos lá. O primeiro ponto: não existe falta de dinheiro, existe falta de prioridade. Mesmo quando eu ganhava bem, eu não tinha controle nenhum sobre o meu dinheiro e eu não investia nenhum real. Por quê? Eu não tinha prioridade em pensar no meu futuro. A minha prioridade era viver o momento ali que eu tava vivendo, viver o presente, gastar o meu dinheiro e comprar coisas que na minha cabeça faziam sentido. Por quê? Eu trabalhava na minha cabeça, se eu trabalho eu mereço, se eu me esforço eu mereço, então eu vou gastar esse dinheiro aqui com coisas que fazem sentido pra mim. Porém, quando eu conheci o Bruno, qual foi o estralo assim que deu na minha cabeça? O mesmo valor que eu tô gastando comprando coisas supérfluas, que não vai mudar em nada eu ter hoje ou não ter, eu poderia estar comprando a minha independência financeira. E isso, quando o Bruno falou comigo sobre investimentos, pela primeira vez eu me lembro que eu fiquei assim: não faz sentido. Eu tenho uma conta, que eu tenho um pouquinho de dinheiro, se eu precisar de alguma coisa, aquele dinheiro tá lá. Eu nem sabia que era reserva de emergência. E aí eu lembro que eu não tinha entendido direito, né, isso de investimento, fundo imobiliário, como é que funcionava os juros compostos. Um dia ele me pegou, me colocou sentada numa cadeira aqui e me mostrou: ó, se você fizer isso durante tanto tempo, você vai ter esse dinheiro. E aí, bora? Eu lembro que eu falei: caramba, eu gasto esse dinheiro à toa, nem percebo coisas que eu nem sei pra onde meu dinheiro tá indo. Com certeza, bora. Então, quando eu entendi que o que me faltava era prioridade, não era dinheiro, tudo fez sentido, porque na minha cabeça eu não tinha dinheiro pra investir, eu só tinha dinheiro pra comprar as coisas que eu precisava. Se sobrasse dinheiro, aí eu poderia pensar em guardar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas depois disso eu entendi que independente do quanto a gente ganha, a gente precisa pegar um valor todos os meses, por mais que seja mínimo, e investir esse dinheiro, pensar no nosso futuro pra gente conseguir construir a nossa independência financeira. O segundo ponto, que eu não sei se você já pensou nisso, mas que quando ele bateu na minha cabeça, eu fiquei tipo, uau! É o seguinte: o seu dinheiro, ele não vai sobrar por acaso. Se você não decide o destino daquele dinheiro que acabou de entrar na sua conta, ou ele vai virar um delivery, ou ele vai virar parcelinha no cartão de crédito, ou ele vai virar compra por impulso. É muito difícil o dinheiro sobrar no final do mês e você dar um destino para ele, por exemplo, os investimentos. É muito mais fácil você pensar: putz, sobrou 200 reais aqui. Caramba, vou pegar esse dinheiro e vou gastar no shopping, vou fazer um pedido no iFood, vou sair pra jantar. Tá errado você fazer tudo isso que eu acabei de falar agora? Não, não tá errado. Desde que você tenha as suas prioridades muito bem definidas. O que eu gosto de fazer? Caiu o dinheiro na minha conta, no mesmo dia eu já mando para a conta de investimentos. Porque prioridade, eu sempre quero me pagar primeiro e depois o que sobrar eu gasto com as minhas outras coisas. Eu entendi que o meu dinheiro não vai sobrar por acaso. É muito difícil você receber um salário no mês e lá no final do mês você ter o dinheiro para investir, tá? O que você tem que fazer? Quando você vai montar o teu orçamento, você vai definir lá quanto você vai gastar com despesa fixa, ou quanto você vai gastar com despesas variáveis, quanto você vai gastar com lazer. E ali você já coloca metas de investimento, porque se você não fizer isso, o seu dinheiro não vai sobrar, você não vai conseguir construir aquilo que você tanto sonha, que é construir a sua independência financeira. E agora me conta aqui nos comentários: você consegue investir o seu dinheiro? Você acha que ter prioridade sobre isso faz todo sentido ou não? Porque agora a gente vai falar mais um ponto que também está ligado a isso. O terceiro, que é o seguinte: o problema não é o quanto você ganha, mas sim o quanto você gasta. Eu sei que você já ouviu isso aí de 1 milhão de pessoas diferentes, mas agora eu quero te trazer uma visão um pouquinho diferente dessa frase e do sentido que isso vai fazer na sua vida para que você consiga investir mais rápido. Vamos imaginar assim que você ganha hoje 5 mil reais, beleza? E aí você pensa: bom, ganho 5 mil reais, não é um salário ruim, consigo pagar todas as minhas contas, mas ainda não consigo fazer dinheiro sobrar para que eu consiga investir. Mas eu vou receber o meu 13º, eu vou receber um aumento no próximo ano e eu acredito que esses valores vão fazer diferença, porque eu vou pegar a diferença e vou começar a investir. Se você não consegue investir com 5 mil, quando você chegar a 8, vamos imaginar que você ganhou um aumento, vamos imaginar que você ganhou um aumento e chegou em 8 mil reais. Se você não consegue investir quando você ganha 5, o que vai acontecer quando você ganha 8? Você vai mudar todo o seu padrão de vida que você tinha com 5 mil quando você tiver em 8. Como assim? Vamos imaginar que aqui com 5 mil você come uma marca maionese, você tem um carro X, seus filhos estudam na escola Y,
você gasta X por mês de mercado e aluguel. Quando você ganha 8 mil, o que você pensa? Putz, eu tenho 3 mil reais a mais, então eu posso comprar coisas melhores se eu quiser, eu posso trocar de carro se eu quiser. Você vai pensando coisas que você pode fazer, porque a partir de agora você tem 3 mil reais na sua renda. Ao invés de você pensar o quê? Bom, se eu vivia com 5 mil, eu vou continuar vivendo com 5 mil por um tempo e vou guardar pelo menos 3 mil, que foi o aumento que eu tive aí. Mas a maioria das pessoas, se não consegue investir com o que ganham no momento, muito dificilmente vai conseguir investir quando tiver esse aumento de salário. Por quê? Quando você aumenta o salário, você vai aumentar os seus gastos e não o seu patrimônio, justamente porque você não tem esse hábito desde sempre. Então, o que você precisa fazer para conseguir juntar dinheiro mais rápido? Crie o hábito de eu vou guardar dinheiro independente do que aconteça. Meu objetivo é guardar X por mês, então todo mês separe esse valor X do seu salário e investe esse dinheiro. Mais um ponto que vai fazer muita diferença para você conseguir juntar dinheiro muito mais rápido. Guardar 500 reais por mês é muito melhor do que você esperar ganhar 50 mil de uma vez e guardar esse dinheiro. Pessoal, a consistência, ela vai vencer qualquer uma das outras coisas. Ela vai vencer o acaso, ela vai vencer aquilo que você pensa, tipo, ah, nossa, quando eu estiver ganhando X, eu vou começar a investir, foi o que eu acabei de falar pra vocês no ponto anterior. Porque quem vai esperar grandes oportunidades vai perder anos de crescimento. Eu não pensava assim, tá? Isso foi mudando conforme eu fui investindo meu dinheiro. Por quê? Eu sei que nem todo mundo vai ter uma grande quantidade em volume de dinheiro para investir todos os meses. Porém, quando a gente investe um pouquinho que seja por muito tempo, isso vai fazer muita diferença no longo prazo. Eu sei que muitas vezes a gente não quer viver o longo prazo, né? A gente quer viver o presente, fazer coisas que a gente gosta, mas se você não se preparar para o futuro, se você não cuidar do seu dinheiro, se você não investir um pouquinho todo mês, quando você estiver velho, você não vai ter dinheiro para nada, você vai precisar depender do INSS, que a gente nem sabe se vai existir. Eu acredito que vai virar um colapso total. Você vai ter que depender da sua família para pagar seus remédios, para cuidar de você. Então, tipo assim, sai dessa neura de que eu só vou investir quando eu tiver 50 mil, quando eu jogar na Mega Sena eu vou investir todo o meu dinheiro. Muda a tua mentalidade e começa a investir pelo menos um pouquinho por mês. Ah, não tenho 500 reais. Investe menos, investe o que faz sentido pra você. Porque você nunca vai se arrepender de ter guardado dinheiro. Você pode se arrepender de muitas coisas que você fez na sua vida, mas se você chegar na velhice com dinheiro na conta, uma das coisas que você não vai se arrepender é, caramba, quando eu tinha 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, guardar esse dinheiro fez toda a diferença pra mim. Por que eu falo isso? Pensa o seguinte, cada real que você tá investindo hoje é um funcionário que vai estar trabalhando pra você lá no futuro. Por quê? Você vai investir hoje e colher renda passiva amanhã. Quem não investe vai acabar sendo funcionário do próprio dinheiro. Quantas pessoas mais velhas aí, mais idosas a gente vê que ainda continua trabalhando. Eu não quero ser essa pessoa, eu espero muito que você também não queira. Então comece a cuidar do seu dinheiro e comece a investir, porque o quanto antes você começar a fazer isso, mais rápido você vai alcançar os seus objetivos financeiros. Eu tenho certeza que se eu tivesse essa mentalidade lá atrás, quando eu comecei a investir, eu teria chegado nos meus primeiros 100 mil reais muito mais rápido. O seu dinheiro não vai sobrar por acaso, e se você conseguir entender isso, você vai chegar nos seus primeiros 100 mil reais muito mais rápido. Eu queria muito ter visto um vídeo desse quando eu comecei a investir.